Olá, turma, nono A e nono B, como vocês estão? Pessoal, estou aqui para dar continuidade, né, para nós darmos continuidade ao nosso conteúdo aí sobre a radiciação, certo? E aí, o que acontece? Nós vamos dar prosseguimento e vamos entrar agora para a fase final, né? Tem aí umas situações que já foram apresentadas ao pessoal que está no presencial, e para vocês que estão apenas no remoto, é continuação do que já foi postado antes no YouTube, e mais um conteúdo novo, tá? Conteúdo para conclusão. Nessa aula, nessa videoaula também, tanto para quem está presencial quanto para quem está remoto, tem mais dois assuntos novos que eu já vou adiantando aqui para os dois públicos, tanto para o presencial quanto para o remoto, já vou adiantar, porque nós vamos dar seguimento aí para a nossa provinha, que eu já avisei lá, né, que simulado para o dia 17, já é essa semana, e a gente precisa estar com isso aí atualizado, e vocês sigam todas as informações e orientações que eu estarei dando no final da aula, tá bom? É preciso que vocês acompanhem, ou então, quem já tiver curiosidade, adianta o vídeo aí, vê lá no final da aula o que eu estou pedindo e como é que é para fazer, ok? Bom, gente, aqui algumas coisas o pessoal que está no presencial já fez. Então, quem já fez do presencial não precisa fazer. Apenas revisa aí o que foi dado e se precisar corrigir alguma coisa, corrige tranquilamente. Mas aqui, esse assunto de início, redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice, já foi dado para o pessoal do presencial. Agora estou apresentando para quem está no remoto, certo? Como a gente já vem fazendo desde o início, trabalhando em cima dos exercícios, certo? E conciliando teoria e prática. Eu peguei essa questão 1, que está na página 50, questão que está na página 50, e a gente vai trabalhar esse roteiro aqui, redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice, com base nas resoluções dos exercícios. Tem muito mais questões para fazer lá no livro, mas eu escolhi apenas essas duas aí, da primeira questão, e vocês aí se interessem para aprofundar o conhecimento e praticar à vontade, tá bom? Vamos lá. Qual é a ideia aqui? Eu tenho o conteúdo está dizendo assim: redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice, certo? Eu só vou aqui pedir licença para vocês, porque a intenção que eu tive aí de compartilhar a tela não está saindo conforme o planejado. Deixa eu só parar o compartilhamento e começar novamente, porque tem a paleta aqui de ferramentas, que vai dar para a gente trabalhar tranquilamente aqui, para eu apontar e fazer rabiscos para vocês acompanharem aí que eu estou explicando na tela. Ok, agora sim vai dar certo. Vamos embora. Agora. Então, vamos lá, meu povo. Redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice. A gente lembra que aqui se encontra o índice, tá? Ficou grande aí o apontador, eu vou pegar aqui o meu lápis, certo? Aqui, olha, aqui é o índice, certo? Nesse caso aqui a gente tem o índice 3, e aqui, quando não aparece o índice, alguém se lembra aí o que acontece quando não aparece o índice? Se vocês disserem que é 2, vai estar certinho, certo? E qual é a ideia aqui? Redução de dois ou mais radicais ao mesmo índice. É a gente transformar, a gente vai olhar aqui os índices, certo? Que são diferentes, ok? E fazer um cálculo
uma espécie de estratégia, de regra na radiação, de modo que esses índices eles passem a ser iguais. Eles vão ficar iguais, ok? Olha só o que vai acontecer. A ideia é transformar os índices iguais. Lembra disso. E aí, o que vai acontecer agora? A solução aqui. Eu preciso mudar esses índices. Deixa eu apagar isso para não confundir. Eu vou pegar essa primeira. Eu vou pegar aqui essa primeira raiz aqui. Tá vendo ela? Que é raiz cúbica de 2. Certo? E vou trabalhar com ela aqui. Olha ela aqui, que eu vou trabalhar com ela. Vou trabalhar com ela. Olha o que foi que aconteceu aqui. O que foi que eu fiz com essa raiz? Apagar. Eu sei que o índice dela é índice 2, como a gente pode ver lá. Índice 3. E o que é que a gente tem? O que é que a gente tem quanto ao número 2, o que está no radicando? Qual é o índice, o expoente que está acompanhando 2? O expoente, lembrando, pessoal, que fica aqui. Quando a gente não vê nenhum expoente, significa que o expoente é 1, certo? Então, olha aí, vamos ver o que a gente fez na solução. Peguei essa raiz, trouxe para cá. O índice, que era 3, aqui, olha, está aqui o índice 3. Eu vou multiplicar com 2. E de onde é que vem esse 2? Esse 2 vem justamente do índice dessa outra raiz aqui. Certo? O índice que tem ali naquela raiz é 2. Então, o que vai acontecer? Esse índice 2, eu vou multiplicar com o índice da primeira raiz e também com o expoente. Olha ele aqui, ó, o expoente 1 vezes o 2, que faz parte do índice da segunda raiz. Quando a gente faz as multiplicações, a gente tem que 3 vezes 2 é igual a 6. Já mudou o índice. Repetimos a base aqui, que é 2, e multiplicamos 1 vezes 2, que deu 2. Tá aqui. Quando a gente faz essa transformação, o enunciado diz: reduza ao mesmo índice cada conjunto de radicais a seguir. Então, reduzir. O primeiro radical foi esse aqui. Ficou raiz sexta de 2 elevado a 2. Ele não está pedindo para você desenvolver a potência, está pedindo para reduzir os índices ao mesmo índice. Feito esse trabalho todo com esta primeira raiz, lembra, a gente pegou o índice que era 3 da primeira raiz e multiplicou com o 2, o índice 2, que é da segunda raiz, e multiplicou o expoente também com o índice 2. E obtivemos raiz sexta de 2 elevado a 2. Agora nós vamos trabalhar com o índice da segunda raiz, certo? A nossa segunda raiz aqui é a raiz quadrada de 3. Olha onde é que está ela aqui, olha. Eu a trouxe para cá. E qual foi a ideia? Se na primeira raiz eu multipliquei com o índice da segunda, na segunda raiz eu vou multiplicar com o índice da primeira. Ou seja, aqui era 2. Tá? Então, está aqui o 2. Beleza. Eu vou multiplicar pelo índice da primeira. O índice da primeira é 3. Está aqui. O índice da primeira é 3. Olha ele aqui. Então, eu trouxe para cá. Vou multiplicar. O expoente, quando não aparece nenhum número aqui, significa que é 1. Então, está aqui o 1. Olha ele aqui. O 1. E esse 1 será multiplicado com o índice da primeira raiz. E olha ele aqui, a multiplicação. Certo? A ideia é multiplicar com o índice da raiz que está fazendo parte do conjunto. E aí, qual foi? Eu faço 2 vezes 3, que está aqui, índice 6. Repito a base, né? A nossa base aqui é 3. Repeti a base aqui, 3. Repeti, certo? A base 3. E multipliquei os expoentes ali que tem naquela base.
certo? Multipliquei os expoentes. 1 vezes 3, que está aqui, 1 vezes 3. Pronto. O que foi que aconteceu? Reduzir todo mundo ao mesmo índice. Ficou raiz sexta de, no caso aqui, ficou raiz sexta de 3 ao cubo. Ele não pediu para a gente desenvolver essas potências. Ele não está pedindo. Ele pediu para a gente apenas reduzir ao mesmo índice cada conjunto de raiz. E a lógica foi trabalhar com os índices, tá? Se é o mesmo índice, então a gente trabalha com os índices. Feito isso na primeira, aqui na letra A, tudo ok, ficou todo mundo com o mesmo índice. Olha aqui, raiz sexta. Ficou todo mundo ao mesmo índice, certo? Agora a gente vai trabalhar na letra B, da primeira questão, está dizendo de novo, reduz ao mesmo índice, e aí vai. Qual é a lógica? Eu pego a primeira raiz, e vou observar. O índice dela é 7. Está aqui o 7. Eu vou multiplicar por qual índice? Quem diz aí? Pelo índice da segunda raiz. E o índice da segunda raiz, olha lá aqui, é 3. Então, está aqui, 3. O expoente, veja, ele não está pedindo para a gente encontrar valor de A, ele está pedindo só para a gente reduzir ao índice. O expoente de A aqui é 3. Ele vai ser multiplicado também pelo índice da segunda raiz. Estamos aqui com a multiplicação. Quando a gente multiplica 7 vezes 3, a gente obtém 21. Então, fica o novo índice, 21. Repete a base, que é A, e multiplica 3 vezes 3, que nos dá 9. Certo? Então, ficou raiz 21 de A elevado à nona potência. Ok? Agora, a gente vai prosseguir com a segunda raiz desse conjunto. A segunda raiz aqui é raiz cúbica, tá vendo aqui? Raiz cúbica de B ao quadrado. Ok? Então, o índice dessa raiz cúbica aqui, ó, é 3. Né? O índice é 3. Olha ela aqui, a gente vai trabalhar com ela. Se a gente multiplicou anteriormente com 3, a lógica agora é multiplicar com o 7. Jogar 7 para todo mundo aqui. 7 aqui. O 2, que já estava, que é o expoente, permanece, e multiplica com o 7, que é o índice da primeira raiz. Quando a gente multiplica 3 vezes 7, a gente obtém 21, né? Repete a base, que é B, e 2 vezes 7, a gente obtém 14. Ou seja, a gente chegou à resposta do nosso problema. Ele pediu para colocar todo mundo no mesmo índice, aqui está. Aqui o índice 21 e o índice 21. Ok? Certo aí? Vamos prosseguindo. Prosseguindo aqui. Ainda na página 50, certo? Embora não tenha anotado aqui, mas ainda na página 50, a gente vai trabalhar com multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Isso aqui também já foi abordado com o pessoal do presencial. Para quem está online, preste bastante atenção, porque é um conteúdo para vocês novo, certo? E aí, multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. A gente aprendeu, agora mesmo, a colocar todo mundo no mesmo índice. Agora, nós vamos desenvolver multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Para a gente conseguir desenvolver isso, a gente precisava de ter aprendido a colocar todo mundo no mesmo índice. Vejam bem aqui. Está na página 50, a questão terceira. Eu escolhi para a gente praticar aqui as letras A e B. Então, mãos à obra. Qual é a ideia? Multiplicar ou dividir, dependendo do problema, dividir os radicais. Primeiro passo é a gente observar os índices. Eles estão nos mesmos índices? Não, porque o enunciado aqui do conteúdo, ele já diz que estão nos índices
diferentes. Certo? Já estão em índices diferentes. Então, primeiro passo a gente colocar esses meninos aqui, ó, com índices iguais. Tá vendo? Aqui eu tenho a raiz cúbica de 10 vezes a raiz quinta de 10. Então, vou pegar a primeira, o primeiro radical aqui, que é a raiz cúbica de 10. Olha aqui ele. O índice dele é 3. Né? Então, eu vou multiplicar com 5. Eu vou jogar 5 para tudo quanto é índice e expoente aqui, ó. Multiplico por 5 aqui, repetir a base que é 10. O expoente desse 10 aqui, que não aparece, a gente sabe que é 1, e vai multiplicar por 5. Aí, 3 vezes 5 dá 15. A gente obtém 15, certo? 3 vezes 5 dá 15, tá aqui. Repete a base 10. E 1 vezes 5 dá 5. Tá aqui. Ok? A gente já resolveu o índice da primeira raiz. Agora, nós vamos resolver o índice da segunda raiz. A segunda raiz aqui é raiz quinta de 10. Olha ela aqui. Raiz quinta de 10, eu trouxe para cá. E se antes eu multipliquei por 5, agora eu vou multiplicar por 3. Olha aqui. 5. Pego o índice da primeira raiz, que é 3, e multiplico. Repito a base, que é 10. E multiplico o expoente, não aparece, mas ele existe, que é 1, e multiplico pelo expoente aqui, pelo índice, que é 3. Então, eu tenho 3 vezes 5 dá 15, repito a base, que é 10, e multiplico 1 vezes 3, e dá 3. Ok? Coloquei todo mundo, a gente colocou todo mundo aí no mesmo índice, certo? Feito isso, a gente vai fazer assim agora. A gente vai pegar aqui. Quem era? Deixa eu reduzir aqui esse zoom. Não, vai ficar ruim para vocês enxergarem aí. Quem era raiz cúbica de 10, tá aqui, olha. Quem era raiz cúbica de 10? Quem era raiz cúbica de 10 passou a ser raiz. Quem era raiz cúbica de 10 passou a ser raiz 15 de 10 elevado a 5. Tá vendo ela aqui? Quem era raiz cúbica de 10 passou a ser raiz cúbica de raiz 15 de 10 elevado a 5. E quem era raiz quinta de 10 passou a ser raiz 15 de 10 elevado a 3. A ideia foi todo mundo ter ficado com o mesmo índice. Certo? A ideia foi todo mundo ter ficado com o mesmo índice. Feito isso, a gente percebe que os índices iguais, a gente já aprendeu a fazer multiplicação com radicais de mesmo índice. A gente já fez isso. Pode observar nas aulas anteriores. Então, já que os índices são iguais, eu coloco uma raiz grande, faço uma raiz grande, certo? Aqui, para comportar tanto a base, tanto a potência 10 elevado a 5, quanto a potência 10 elevado a 3. Então, raiz grande aqui, ó, de 15, e coloquei 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 3. Coloquei todo mundo dentro da mesma raiz. Aqui é a operação, né? Então, tá aqui. Coloquei todo mundo dentro da mesma raiz. Agora, observe o seguinte. Repetir a raiz 15, a gente está com a multiplicação de bases iguais. A base é 10. Nessa situação, a gente repete a base e soma os expoentes. Quem são os expoentes? 5 e 3. A gente soma esses expoentes. Na outra linha, a gente fez raiz 15 de 10, repete a base, somou os expoentes, 5 mais 3, 8. Ele pede no nosso enunciado lá para simplificar, né, caso seja necessário, seja possível. Nesse caso aqui, a gente não consegue simplificar 15, quando a gente vai relacionar, a gente não consegue simplificar 15 e 8. Eles não têm um divisor comum. Então, a resposta ela para por aí, certo? A resposta, nesse caso, é a raiz 15 de 10 elevado a 8. Essa é a resposta. Ok?
Prosseguimos para a letra B. Na letra B, nós temos a raiz 7, a raiz quadrada de 7, dividido pela raiz quinta de 7. O procedimento é o mesmo, transformar todo mundo no mesmo índice, certo? A gente observa que nessa raiz aqui, na primeira raiz, não aparece o índice aqui. Quando o índice não aparece, então a raiz ela é quadrada, ou seja, ela tem o índice 2 lá dentro, certo? Deixa eu só apagar aqui. Quando não aparece, o índice da raiz é 2. Quando não aparece, o índice dessa raiz é 2. E aí nós temos raiz quadrada de 7 dividido por raiz quinta de 7. Vamos transformar todo mundo na mesma raiz. Ou seja, eu pego o índice da primeira raiz e multiplico com o índice da segunda raiz, ou seja, 2 vezes 5. Eu estou trabalhando com a primeira raiz aqui. Repito a base, que é 7. O expoente, quando ele não aparece, é 1. Então, está aqui 1. E multiplico por 5. Eu joguei o índice da segunda raiz no expoente e no índice da primeira raiz. Quando eu multiplico 2 vezes 5, eu obtenho 10. Certo? Repetir a base, que é 7. 1 vezes 5, eu obtive 5. Ok? Agora, eu vou trabalhar com a segunda raiz, né? A minha segunda raiz aí, que é raiz quinta de 7. Olha ela aqui. O índice dela é 5. Índice é 5. Eu vou multiplicar pelo 2, que é o índice da segunda raiz. Então, tá aqui, eu vou colocar 5 vezes 2, e vou jogar o 2 também para o expoente. Esse 1 que aparece é daqui, ó, o expoente do 7. Ele não, a gente não visualiza, mas ele existe, certo? Ele existe aqui. A gente não visualiza, porque é facultativo, porque qualquer número é elevado a 1 ele mesmo, então 7 elevado a 1 está aqui. Vai ser 7. 5 vezes 2, 10. Está aqui, obtido. Repeti a base, que é 7, e multipliquei 1 vezes 2, 2. Beleza, coloquei todo mundo dentro da mesma raiz. Coloquei todo mundo com índices iguais, né? Agora, o nosso passo vai ser o seguinte. Nosso passo vai ser pegar aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Aqui, olha. Vou substituir. Quem era raiz quadrada de 7 passou a ser raiz décima de 7 elevado a 5. E quem era raiz quinta de 7 passou a ser raiz décima de 7 elevado a 2. A gente fez as transformações aí numéricas das raízes, certo? Olha aqui, só estou apontando para saber onde é que elas foram parar. A operação aqui é divisão, tá certo? Como todo mundo já está no mesmo índice, raiz décima de 7 elevado a 5 e raiz décima de 7 elevado a 2, o índice é o mesmo, 10 e 10. Então, eu coloco todo mundo aqui dentro da mesma raiz. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 7 elevado a 5 e vou colocar dentro da raiz, aqui, o 7 elevado a 5, dividido por 7 elevado a 2, porque a divisão aqui é da operação principal, certo? A operação em questão. Repetir a raiz décima de quando a gente tem uma divisão de potências, já foi trabalhado isso, divisão de potências, com as bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Ou seja, repetiu a base 7 e faz 5 menos 2, certo? E 5 menos 2, a gente repete raiz de 7, raiz décima de 7, 5 menos 2 é 3, está aqui. A resposta, então, é raiz décima de 7 elevado a 3. Não tem como a gente simplificar 10 e 3, porque eles não possuem um divisor comum. Ok?
Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no grupo lá no WhatsApp, ou manda mensagem aí nos comentários, mas estou à disposição, certo? Vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo aqui. Só prosseguir aqui. Aqui, ainda nessa mesma atividade, na página 50, tá, pessoal? A gente ainda tem a questão 4. Ela, como eu comentei na sala de aula, ela só é chata porque só tem tamanho, gente. Mas a lógica de trabalhar é a mesma. O problema é que ela é chata, ela é grande. E outra, é a expressão algébrica, certo? Que tem A, B. Então, fica chatinho por isso, mas a lógica de trabalhar é a mesma. E aí, veja bem, ele não está pedindo para a gente encontrar o valor de A e nem encontrar o valor de B. O enunciado diz o seguinte: em cada uma das expressões, A e B são números reais positivos. Escreva, então, a expressão algébrica que representa o resultado de. Eu escolhi essas duas letras, lá no livro tem muito mais. Vocês se deliciem aí, fiquem à vontade. Mas eu vou apresentar para vocês como que se resolve esse tipo de questão aqui, certo? Olha só, aqui, a letra B, eu peguei a letra B do exercício 4, ele não está pedindo para você dizer quanto é que vale A, quanto é que vale B, não. É para a gente simplificar as expressões algébricas, reduzindo ao mesmo índice, certo? Se for possível, a gente vai reduzir primeiro ao mesmo índice, cada radical, e se for possível, no final das contas, a gente faz a simplificação se houver um divisor comum entre o índice e o expoente que finaliza lá no radical, nos radicandos, ok? A letra B, ela tem raiz nona de A elevado a 7 vezes B elevado a 6, dividido pela raiz sexta de A elevado ao cubo vezes B elevado ao quadrado. A lógica é, se você acertar, eu vou ficar feliz. A lógica é a gente transformar primeiro os índices, né? A gente reduzir todo mundo ao mesmo índice, os radicais aos mesmos índices. A gente percebe que aqui ele é diferente, tá vendo? 9, índice 9, e aqui 6. Percebe? Tá vendo? Qual que é a lógica? Vamos embora. Eu vou pegar a primeira raiz, que é raiz nona de A elevado a 7, B elevado a 6, e vou transformar. Eu vou multiplicar por quem? Pelo índice da segunda raiz. Todo mundo que tiver índice e for expoente na primeira raiz, ele vai ser multiplicado pelo índice da outra raiz. Então, vamos lá. Eu pego 9 e multiplico com 6, está aqui, esse 6, ele veio para cá, olha aqui. O A elevado a 7, está vendo que o expoente é 7? Ele também vai ser multiplicado pelo 6, está aqui. O B elevado a 6 também vai ser multiplicado pelo 6. Está ele aqui. Então, quando a gente multiplica essas situações, a gente tem que 9 vezes 6 é 54. Aqui. 7 vezes 6, 42. E 6 vezes 6, 36. Então, ficou raiz 54 de A elevado a 42 vezes B elevado a 36. Até aí, tudo bem, né? Então, vamos embora. Vamos para a segunda raiz. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora. A segunda raiz, ela é a raiz sexta de A ao cubo vezes B ao quadrado. Se eu já usei esse índice aqui, que é 6, então a lógica é usar o índice 9. Olha ele aqui, olha, deixa eu tentar passar aqui por cima de todo mundo. Aqui, 6 vezes 9. Como ele tem a elevado a 3, então o 9 também vai vir multiplicando aqui, certo? Vai ficar 3 vezes 9. E ele tem b elevado a 2, então o 2 também vai ser multiplicado por 9. Então, multiplicamos aqui,
Nós já distribuímos esse 9 para as devidas multiplicações e vamos aos detalhes aqui, aos resultados. 6 vezes 9, eu tenho 54. 3 vezes 9, 27. E 2 vezes 9, 18. Ok. Todo mundo já foi devidamente distribuído e as raízes estão agora nos mesmos índices. Perfeito? Simbora. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer as devidas substituições. Quem era raiz nona, e de A elevado a 7 vezes B elevado a 6, se transformou, deixa eu pegar aqui a canetinha, não sei nem que cotar, mas vamos lá, isso aqui está verde. Olha aqui agora, se transformando isso aqui, raiz 54 vezes raiz 54 de A 42, B 36. Quem era raiz sexta de A ao cubo vezes B ao quadrado, agora é raiz 54 de A elevado a 27 vezes B elevado a 18. Perfeito? Aí agora, como todo mundo faz parte do mesmo índice, né? Os dois radicais têm o mesmo índice, que é 54 e 54, eu vou colocar, então, as expressões com a sua operação, todo mundo dentro de uma mesma raiz. Inclusive, eu já pulei uma etapa aqui, porque eu já queria ter jogado todo mundo, mas tudo bem, vamos ver aqui. Raiz 54, coloquei todo mundo. O que aconteceu aqui, gente? Como a operação é divisão, eu já pulei aqui, eu tenho a base que é A, certo? Deixa eu só apagar isso aqui. A operação é divisão, lembra que a gente trabalhou isso, né? Então, veja bem o que aconteceu. Eu tenho essa base, A elevado a 42, certo? E tem essa base A elevado a 27, ok? Tem essa base A elevado a 27. E a operação é divisão. Numa divisão, quando as bases são iguais, uma divisão de potência, quando as bases são iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Certo? Coloquei todo mundo já de uma raiz. É só rever o exercício anterior que a gente realizou e vocês vão entender, porque eu só pulei só uma etapa aí, mas é bom, porque vocês já vão se habituando. E eu tenho aqui também o Bzinho. Eu tenho o B aqui, olha. O B elevado a 36, como é divisão, e tem o B elevado a 18. Como é divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. Agora eu fiquei com A elevado a 42 menos 27 e B elevado a 36 menos 18. Repito, raiz 54 de A. Agora, 42 menos 27 é igual a 15. Tá aqui. Deixa eu mudar a caneta, porque então não confunde. E A elevado a 15. Por que 15, professora? Porque 42 menos 27 resulta em 15. E eu tenho ali B elevado a 18. Por que 18, professora? Porque 36 menos 18 resulta em 18. Tá? Ok. Mas a conta não acaba aí. Por que não acaba aí? Lembra que eu falei que na possibilidade da simplificação, simplificar quem? Índices e expoentes, a gente encontrar um máximo divisor comum entre esse índice aqui e esses expoentes, se houver um máximo divisor comum entre eles, a gente tem como simplificar. No primeiro passo, numa primeira visão, a gente pode perceber que eles são muito grandes, certo? 54 é um valor alto para permanecer aí, raiz de 54, é um valor alto para ficar aqui. Dentro dele tem 15, o expoente 15 e o expoente 18 também são números grandes
permanecerem. A ideia é a gente deixar eles o máximo possível redutível. Desculpa, irredutíveis. Então, quando a gente vai observar por quanto, ao mesmo tempo, eu posso dividir 54, 15 e 18. Quando a gente estava trabalhando na sala de aula, aí houve aquele debate. Se a gente tivesse aqui na aula ao vivo, vocês também iriam debater, iriam, com certeza, dar a sua opinião e acertariam. Certo, isso é certíssimo, que vocês acertariam. Então, a gente sabe que o 54 ele pode ser dividido por 2, mas a gente tem o 15, que é ímpar, já não pode ser dividido por 2. Então, a gente vai observar, o 15 por ser ímpar, a gente pode imaginar que ele pode ser dividido pelo número 3. E aí existem algumas regrinhas de divisibilidade, que eu já expliquei em aulas anteriores, e vocês recorram a ela para saber como é que um número pode ser divisível por 3, certo? De acordo com a regra de divisibilidade, todos esses termos aqui, 54, 15 e 18, eles podem ser divisíveis por 3 ao mesmo tempo, ok? Então, e o 3 seria, no caso, entre eles, o máximo divisor comum, o MDC. Quando eu divido 54 para 3, eu obtenho 18. Quando eu divido 15 para 3, eu obtenho 5. E quando eu divido 18 para 3, eu obtenho 6. Aí a gente já transformou esse radical irredutível, ok? Essa é a resposta final. Raiz 18 de A elevado a 5 vezes B elevado a 6. Compreendido? Pois vamos embora. A gente tem mais aqui a letra B. Eu falei para vocês, ela era chatinha, ela é chata, esse tipo de questão é chato. Ele precisa apresentar para vocês porque pode cair em provas, não apenas na prova de matemática aí da professora Devânia, mas cai em algumas provas que vocês possam querer se submeter em alguma etapa da vida. E aí vocês, tendo esse material com vocês, vocês vão se lembrar tranquilamente e vão tirar de letra lá, certo? Na letra B, o procedimento é o mesmo, certo? Todo mundo está com os índices diferentes. Na primeira raiz, aqui na letra D, é raiz quarta, e aqui é raiz 12. E a gente vai transformar isso. E como é que a gente faz? Observa quanto vale aqui o índice da segunda raiz, para distribuir para a primeira raiz em forma de multiplicação. Então, está aqui. Eu vou multiplicar o índice que é 4, multiplico por 2, desculpa, por 12. Aqui, raiz quarta de A elevado a 5. Esse 12 também vem multiplicar aqui no 5, e esse 12 também multiplica o 3, que é do B, do expoente aqui do B. Quando a gente multiplica 4 vezes 12, a gente tem 48. A elevado a 5 vezes 12, 60. B elevado a 3 vezes 12, 36. Resolvemos a primeira raiz, né? Agora vamos trabalhar com a segunda raiz. O índice aqui é 4, o índice da primeira raiz é 4, tá aqui, certo? E esse 4 a gente vai distribuir para o índice e os expoentes da segunda raiz. Vou passar por cima aqui, ó. O 4 vezes 12 está aqui. A elevado a 10, então 10 vai ser multiplicado pelo 4, e B elevado a 9, o 9 vai ser multiplicado pelo 4. Então, a gente tem 12 vezes 4, 48, A elevado a 10 vezes 4, 40, B elevado a 9 vezes 4, 36. Opa, a gente já transformou agora todo mundo no mesmo índice, né? Até aí, tranquilidade total. Vamos agora fazer as devidas adequações, né? Substituições, para chegarmos numa resposta comum. Olha aqui. Quem era a raiz quarta de A quinta B3 passou a ser a raiz 48 de A60 B36, dividido
ficou raiz 12 de A, quem era raiz 12 de A elevado a 10, B9, passou a ser raiz 48 de A elevado a 40, B36. Lembra que eu falei, todo mundo está no mesmo índice? Então, joga todo mundo para dentro de uma mesma raiz, levando consigo a operação, que é a divisão aqui. Foi justamente a etapa que eu pulei nessa questão aqui, foi essa etapa que eu pulei. Então, vejam bem o que vai acontecer. Quando eu percebo aqui que já trouxe todo mundo, agora eu observo que tem bases iguais, tá vendo? Eu tenho base A e tenho base A elevado a 60 e tenho base A elevado a 40. A operação é divisão, então bases iguais numa divisão, repete a base e subtrai-se os expoentes. Vou fazer 60 menos 40, certo? Não vou mais utilizar o sinal de divisão aqui, ó. Não vou mais utilizar, porque esse sinal de divisão ele vai estar ligado com os expoentes, não com as bases nessa situação. Primeiro, a gente vai considerar os expoentes. Depois que a gente fizer esse sinal de divisão desaparecer, é que a gente vê a situação da multiplicação. Pois bem, eu tenho também aqui a base B elevada a 36, e B também elevada a 36. Na operação divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes, 36 menos 36. Repetir ali. Agora, repito a raiz, 48, 60 menos 40 é 20. Então, A elevado a 20. B, vejam que já desapareceu aqui o sinal de divisão, porque eu já relacionei os expoentes. E B elevado a zero, porque 36 menos 36 é zero. Com um detalhe, a gente tem o seguinte, que raiz 48 de A elevado a 20, B elevado a zero, a gente lembra que qualquer base, qualquer que seja a base elevada a zero, ela vai ser igual a 1. Qualquer número, qualquer fator, qualquer situação elevada a zero é 1. Então, B elevado a zero vai ser igual a 1. Esse sinal de vezes apareceu porque ele apareceu aqui. Porque esse sinal de vezes, ele está no meio de A e de B. Certo? Por isso que ele apareceu ali. Então, fica a raiz 48 de A elevado a 20 vezes 1. Esse 1 é de B elevado a zero, certo? Vezes 1. Qualquer número, qualquer base elevada a zero é 1. Foi isso que aconteceu. Esse B elevado a zero foi 1. Então, ficou a raiz 48 de A elevado a 20 vezes 1. Na outra linha, eu tenho que A elevado a 20 vezes 1, qualquer número vezes 1, é ele mesmo, gente. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, o resultado fica raiz 48 de A elevado a 20. Mas lembra que aqui é um número grande, esse 48, e o 20 também, ele é um número grande. Passíveis, eles são passíveis de se tornarem irredutíveis. E aí a gente vai analisar quem é o máximo divisor comum entre eles. Na sala de aula, a gente já pode debater, por exemplo, pensa que é 2, certo? 48 dividido para 2 vai dar 24. 20 dividido para 2 vai dar 10. Ainda continuam grandes esses números. Se a gente pensar que é 3, não vai dar. O 48 até dá para dividir para 3. 48 dividido para 3 vai nos dar 16. 16. Mas o 20 não dá para dividir para 3. Então, a gente vai pensar 4. 48 dividido para 4. Dá para dividir, que dá 12. E 20 dá para dividir para 4? Perfeito. Dá sim, que vai dar 5. O 5 não pode, porque já no 48 é par e 5 é ímpar. O 6, embora o 48 possa dividir, mas o 20 não dá uma divisão exata, então a gente tem que o máximo divisor comum entre 48 e 20 vai ser 4. Olha ele aqui, o 4. Certo? Ele está aqui. 4 e o 4. Eles estão aqui. Eu tenho 48 dividido para 4 e 20 dividido para 4. Quanto é que dá? Aí vai ficar com raiz 12 de A elevado a 5. Esse é o resultado dessa questão.
Quando vocês estiverem escrevendo aí, anotando, porque está na solicitação de atividades no final da aula, aí vocês vão achar cansativo, vão achar chato. Mas, com o passar do tempo e com a prática, vocês vão se habituando e vão dominar isso fácil, fácil. A gente vai ter muitas situações para trabalhar com esse tipo de questão, certo? A brincadeira está só começando. Bom, gente, prosseguindo, vamos ver aqui o que temos agora. Aqui, ainda na página 50, eu solicitei esse exercício 5. É um probleminha, certo? Uma questãozinha que caiu na prova FUVEST, certo? Uma prova de vestibular lá em São Paulo, FUVEST, é uma prova de uma universidade, e ela diz o seguinte, essa questão, ela diz, se A, aqui ela fala aqui, se A igual a raiz de 2 e B igual a raiz quarta de 2, então o valor de A vezes B é. Ele está perguntando, ele deu as informações que A vale raiz de 2 e que B vale raiz quarta de 2, e ele quer saber aqui o quanto equivale A vezes B. Primeiro passo foi esse aqui, a gente identificar quem é quem nessa conversa toda, né? Para não estar recorrendo. Segundo passo, a gente observar. A é igual a raiz quadrada de 2. Então, eu vou transformar essas situações, vou transformar esses termos em um mesmo índice, porque na realidade ficaria a raiz de 2, ficaria assim, raiz de 2 vezes a raiz quarta de 2. Ficou um pouquinho puxado ali, mas não tem problema não, tá? A ideia é essa. A vezes B é isso. Quando ele deu lá, ele pediu o problema, A vezes B é isso aqui, certo? A vezes B é igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quarta de 2. Mas para eu saber quem é quem aqui, eu preciso transformar esse pessoal no mesmo índice. O índice aqui, a gente não vê nessa raiz de 2. A gente não vê, mas ele existe, e é o número 2. E o índice aqui, nessa raiz quarta de 2, o índice é 2. Né? Considerando que os expoentes não aparecem, mas ele é 1. Aqui, ó, o expoente não apareceu, mas é 1. Certo? Só se torna repetitivo. Foi o que eu fiz aqui, olha. Primeiro lugar foi transformar esses índices, esses radicais no mesmo índice. E o que é que eu faço? Eu observo aqui. Se eu vou trabalhar com a primeira raiz, que é a raiz quadrada de 2, então eu vou levar em consideração o índice da segunda raiz, que no caso é 4. Isso significa que eu vou multiplicar por 4, tanto os índices quanto os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes 4, né, a raiz de 2 vezes 4, coloco a base que é 2, e 1 vezes 4, porque o expoente aqui é 1, e eu tenho que 2 vezes 4 é 8, raiz de 2 elevada a 4, porque 1 vezes 4 é 4. Ok? Então, resolvi isso. Certo? Resolvi isso. Agora, eu vou observar agora a outra raiz. É a raiz quarta de 2. No caso, 2 elevado a 1. Apesar de não aparecer, mas ele existe. Aqui, o índice aqui, a gente não vê, mas ele existe. É 2. Não vê, mas ele existe. É 2. Ele não existe, mas ele não, a gente não vê, mas ele existe aqui, tá? Deixa eu tentar mudar a cor da caneta. Não sei se vai ficar visível aí. Então, é 2 aqui, tá vendo? É 2. E eu vou jogar para a segunda raiz. Se o índice da outra era 4, o 2 vai ser multiplicado tanto pelo índice quanto pelos expoentes. 2 e 2. E 4 vezes 2, 8.
raiz de 2. 1 vezes 2, 2. Certo? Agora, o que vai fazer? A gente vai trabalhar com essa operação aqui, A vezes B, que é para saber quanto é que vale A vezes B. Eu trouxe para cá. Depois que eu terminei isso aqui, eu trouxe para cá a situação. Né? Trouxe para cá. A vezes B é igual, antes era a raiz quadrada de 2 elevado a 1, vezes a raiz quarta de 2 elevado a 1. Então, quem era a raiz quadrada de 2 elevado a 1, passou a ser a raiz oitava de 2 elevado a 4, vezes quem era B, raiz quarta de 2 elevado a 1. Então, agora ficou a raiz oitava de 2 elevado a 2, depois que a gente fez essa transformação numérica. E aí, prosseguindo com os cálculos, olha o que nós temos aqui de interessante. Deixa eu mudar aqui que eu não pressa. A vezes B. Agora, como eles estão no mesmo índice, 8 e 8, eu coloco todo mundo dentro da mesma raiz. 2 elevado a 4, 2 elevado a 4, vezes 2 elevado a 2, 2 elevado a 2. Lembra que eu falei que bases iguais na multiplicação, repete a base e na multiplicação somam-se. Somam-se. Entendam, viu? Somam-se, não é sumam-se, não. Somam-se os expoentes. A gente soma os expoentes. Então, fica a raiz oitava de 2 elevado a 4 mais 6. E aí, eu tenho que raiz oitava de 2, 4 mais 6 é igual, desculpa, 4 mais 2 é igual a 6, tá aqui, e igual. Agora, o que vai acontecer? Já terminamos de raiz oitava de 2 elevado a 6, a gente terminou aqui. Mas a gente vai observar, será que dá para simplificar o 8 e o 6 a um mesmo divisor comum entre eles? Sim, dá. Dá sim. Dá para simplificar. E aí, então, o que vai acontecer? Ele dá para ser dividido por 2. Então, eu vou ter 8 dividido para 2 e 6 dividido para 2. Certo? Eu terei aqui 8 dividido para 2 e 6 dividido para 2. 8 dividido para 2, 4. Então, ficou raiz quarta. Repete a base, que é 2. 6 dividido para 2, 3. Então, ficou raiz quarta de 2 elevado a 3. Ele está pedindo para a gente marcar uma dessas opções aqui. A letra A, raiz quarta de 8. B, raiz quarta de 4. C, raiz quadrada de 4. Aqui é a raiz oitava de 4 e a raiz oitava de 8. A gente tem aqui raiz quarta de 8. A nossa resposta diz o seguinte, não tem nenhum... desculpa, no início aqui, raiz quarta de 2 ao cubo, a gente, quando vai desenvolver esse 2 ao cubo, certo? Ele tem aqui, raiz quarta de 8. A gente já sabe que o gabarito aqui é a letra A. Mas, como assim, professora? Vai dar a raiz quarta de 8, se era 2 ao cubo. Gente, a gente lembra que dá para desenvolver aqui, para poder a gente encontrar a nossa resposta, a gente desenvolver esse 2 ao cubo. Lembra que 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? O expoente, ele indica quantas vezes eu vou repetir a base. A base é 2, o expoente é 3, eu vou repetir a base 3 vezes em forma de multiplicação. Quando a gente multiplica isso aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 nos dá 8. Então, o que vai ficar dentro da raiz é a raiz quarta de 8. Por isso que a gente encontra o gabarito letra A, certo? Entenderam aí, gente? Precisava de desenvolver essa potência para poder chegar na nossa resposta. Compreenderam isso? Espero que sim, viu? Se não compreendeu, volta o vídeo aí, pausa e copia com tranquilidade. Eu apaguei porque aqui já é o cálculo, a resposta, certo? Então, vocês ficam aí à vontade. Vamos ver o que temos aqui na próxima página. Pronto.
aqui, por aqui a gente encerra. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, certo? E estarei enviando também, gravando os próximos vídeos aí para encerramento desse assunto de radiciação, ok? Vocês pausem os vídeos, as partes das aulas que eu dei aí, e eu vou colocar um link que eu deixei aqui no final da página, mas eu vou exibir para vocês anotarem aqui. Pronto, gente. Essa vai ser a atividade aí. Só para quem está estudando remoto, nas duas turmas, no A e no B, é para fazer isso aí, copiar, responder e enviar as questões que foram explicadas. Vocês vão enviar para o link que será disponibilizado no grupo do WhatsApp e nos comentários aqui no YouTube. Eu vou colocar tanto na descrição do vídeo e vou colocar no comentário fixado também o link. Aquele link lá que tem os álbuns do Google Fotos. Então, vocês precisam fazer isso para que eu possa avaliar vocês aí na questão da participação, certo? E fiquem de olho no próximo vídeo, porque é a continuidade e encerramento. Beleza? Então, vamos embora. Deixa eu aqui encerrar a gravação. Qualquer coisa, me chamem, certo? Falem comigo lá no WhatsApp, tendo dúvidas, e eu estarei à inteira disposição. Beijo, pessoal. Até a próxima.